Antes desse vídeo começar, eu só queria dizer que minha mãe ainda está no hospital e até o presente momento eu não recebi nenhuma notícia dela. Se vocês puderem continuar nos ajudando com qualquer doação, nem que seja R$ 1, já ajuda. Caso eu tenha qualquer notícia dela, eu farei atualizações. Por favor, vejam este vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado e fiquem com o vídeo. Olá, meus amores! Então, como foi falado no começo desse vídeo, com avisos que eu estou usando nos meus vídeos recentes, esse vídeo ele vai falar não só do tema, do título, mas um pouco das atualizações até esse dia que minha mãe foi hospitalizada. Eu nem sei por onde começar, mas eu já falei sobre o que eu passei pela minha escola nesse vídeo, já falei sobre meus problemas financeiros neste outro vídeo, então eu queria falar sobre uma coisa que eu penso, porque eu nunca fui para um psicólogo. Eu já tentei procurar pelo SUS, mas o SUS ele é SUS, né? Ele demora. Eu vou tentar resumir o que eu passei na minha vida, bem resumidamente. Aí se vocês quiserem ver mais a fundo, vejam esses vídeos que eu disse no início. Eu passei muito bullying, muito pesado na minha escola e acabei ficando totalmente traumatizado com as pessoas. Eu tinha medo de sair de casa, com medo de que eu seria atacado pelos outros. Como eu disse também, eu tenho um irmão com autismo severo. Quando as pessoas ouvem a palavra autista, as pessoas pensam, daquele jeito. Não, tipo, é autismo severo não verbal com retardo laudado. Então, tipo, é muito complicado você ter uma pessoa assim na sua casa quando você não tem muito dinheiro, entende? Porque as pessoas olham na sua cara e dizem, você tem que internar essa pessoa. E aí você tenta argumentar, mas você fala, mas esse seria o melhor mesmo. Desconsiderando, assim, que, tipo, ele é o seu irmão, ele é o seu filho, que você ama ele. Mas e daí? Você é pobre? E o que eu vou fazer? Interna ele. Outras coisas negativas que aconteceram na minha vida foi, meu pai partiu quando eu tinha 5 anos de idade. Minha avó partiu em 2020. Depois que minha avó partiu, nossa família inteira nos abandonou. A gente começou a ficar muito endividado, a gente teve que se mudar para pagar algumas dívidas e ainda ficamos com algumas. E por causa disso a gente começou a passar muita fome, por causa que a gente não tinha dinheiro para comprar comida. Então a gente começou a pedir dinheiro para os nossos parentes. 10, 5 reais, 6 reais, 7 reais, 20 reais, às vezes 50 no máximo. E eles começaram a achar ruim a gente tá pedindo essa ajuda, começaram a xingar a gente, a falar por que eu não trabalhava. E mesmo com trauma, mesmo passando por tudo que eu passei, eu tentei trabalhar, mas eu fui despedido na maioria dos lugares que eu fui, já mandei currículo pra minha cidade inteira e eu não consegui emprego. E a última coisa que meus parentes fizeram foi vir até aqui com uma cesta básica que tinha só farinha, um pouco de açúcar. Era tipo como uma cesta básica, mas era uma coisa bem básica do básico mesmo, se é que vocês me entendem. E ele bateu a mão nessa cesta básica e falou, não tô com fome? Como isso aqui. Depois disso começou a falar que eu era um vagabundo, que eu era um parasita, que minha mãe era uma parasita, que o meu irmão era um parasita, que era pra gente internar o Alexandre logo, eu arranjar um emprego e parar de incomodar. Em um contexto que eu deixei de fora na gravação, é que eles fizeram isso porque minha mãe foi no Facebook pedir ajuda porque a gente tava 2 dias sem comer direito, e eles acharam ruim. Eles vieram e acharam que fui eu que postei. E aí eles ficaram me humilhando, sendo que quem pediu ajuda foi minha mãe. E mesmo se fosse eu, é muito desumano eles fazerem isso com um parente, que eles nem consideram parente. Minha mãe, obviamente, ficou muito chateada com isso, por ser tratada desse jeito. Isso tudo que eu quero dizer agrega em uma coisa: depressão. Eu sinto que eu tenho depressão, porque eu já pensei diversas vezes em... Nesse vídeo eu vou falar a frase ir de azul, pra censurar e o YouTube não acabar com o meu vídeo. Então, muitas vezes na minha vida eu queria ir de azul. E por causa dessa situação toda, porque desde que eu era criança eu passava por dificuldades. Era minha mãe e meu pai brigando, aí meu pai foi de azul,
depois foi minha avó, aí nossos parentes fizeram isso comigo, a gente tá passando diversas dificuldades, eu passei o que eu passei na escola, eu não tenho amigos, todos os meus amigos estão na internet, às vezes a pessoa fala, você tá nessa situação, desliga a internet, venda uns aparelhos na sua casa e pronto. Eu não tenho parentes, eu não tenho amigos, só tenho pessoas na internet só. Faz 2 anos atrás, minha mãe, ela tava com dores muito fortes no peito e nas costas. Aí ela foi no posto de saúde e a médica olhou na cara dela e falou, isso deve ser bico de papagaio. E ela não mandou fazer raio-x pra ver se era isso mesmo, não mandou ela fazer nada, ela só falou pra ela tomar Dorflex e ir pra casa, porque não tinha cura o bico de papagaio. Minha mãe acreditou, né? Uma médica falando isso, foi pra casa. Aí passou um tempo, passou um ano, e as dores foram piorando, ela não conseguia andar, ela não conseguia fazer nada. E ela passou tão mal, ela sentiu tantas dores que ela teve que ir pro 24 horas. E aí no 24 horas, como minha mãe tava passando muito mal, eles fizeram um exame nela, um raio-x, e só com isso eles descobriram que o coração dela tava cheio de furos, que ela tava com risco de infarto. Algo que poderia ter sido evitado muito antes. Aí ela foi para um hospital chamado Angelina Caron, fez uma cirurgia muito invasiva e voltou para casa. E mesmo depois disso, minha mãe não queria largar o cigarro. Então, olha o quanto estresse eu tenho na minha vida. Eu tenho muito estresse. E por conta disso, eu comecei a sofrer de pressão alta, crise de ansiedade. E a minha vontade de ir de azul só aumenta. Às vezes eu paro e penso, será que eu tenho depressão mesmo? Às vezes eu vejo uns relatos de umas pessoas que têm uma vida tranquila, não tem nada na vida delas, assim, que você para e pensa, nossa, é difícil mesmo. Às vezes não, às vezes ela tá em uma situação financeira, amorosa, melhor que a minha, mas ela ainda quer ir de azul. E não é porque isso e aquilo, às vezes é por causa de uma química que falta no cérebro dela e não tem como consertar. Às vezes é falta de hormônio, às vezes pode ser trauma, porque ninguém é igual. Todo mundo tem uma coisa diferente e tem vários motivos do porquê alguém pode querer ir de azul. Mas eu não sei se isso pode ser considerado depressão ou você só quer ir de azul por outros motivos, mas fala que é depressão porque tá relacionado, né? Não sei se esse é o meu caso. Eu sempre quis ter esperança da minha vida melhorar. Desde que eu saí da escola, mesmo com trauma, não conseguindo sair de casa, eu ficava pensando, nossa, e se eu fazer meus projetos, fazer meus jogos, animações, minhas comics, e dar certo, simplesmente dar certo, as pessoas começarem a acompanhar, eu melhorar minha escrita, melhorar minha arte, começarem a acompanhar, aí eu começar com dinheiro ajudar minha mãe a ter uma vida melhor, meu irmão ter uma vida melhor, meu cachorro ter uma vida melhor, todo mundo que eu gosto, inclusive amigos na internet, ter uma vida melhor. E conforme vai passando os anos eu vou perdendo essa esperança, porque as coisas só vão piorando, a gente vai ficando mais doente, mais abandonado. Só agora que eu comecei a voltar com o meu canal, talvez eu tenha uma esperança que o meu canal comece a crescer. Por isso que eu tô até fazendo clickbait, falando, vazio. Nem sei se hoje em dia ainda fazem vídeo de vazio, mas tá aí pra ver se eu consigo uma ajuda, o meu canal comece a crescer, aí eu com esse dinheiro eu consiga tirar minha mãe dessa casa aqui, comece a tratar de saúde de uma maneira paga. Talvez assim a gente até eu consiga terminar meus estudos, a gente saia do Brasil, ache um lugar melhor. Aí agora, minha mãe tá com o mesmo problema no coração. O médico olhou na minha cara assim e disse casualmente, que é o trabalho dele, minha mãe tava com risco de infarto de novo, que ela tava com o mesmo problema de novo. E agora ela tá internada em um hospital chamado HC, um hospital HC em Curitiba. Eu nem sei onde fica. Eu não posso ir pra Curitiba por conta do meu irmão. Meus parentes não se importam. E isso só agrega mais pra eu querer ir de azul. Eu acho que o vazio que eu posso encontrar nessa clickbait é que eu me sinto muito sozinho.
E isso deixa um vazio em você. Porque ao mesmo tempo que eu tô desse jeito, preocupado, triste, com ansiedade, com tudo, eu ainda brinco, eu ainda vejo vídeo, eu ainda tento achar graça de algumas coisas, tento jogar algum jogo, fazer alguma coisa pra distrair a minha mente, pra pensar, vai dar tudo certo, é só continuar postando vídeo, é só minha mãe voltar pra casa, vai dar tudo certo, com o tempo as coisas vão se ajeitando. Porém, caso a minha mãe vá partir, eu não brinquei naquele vídeo que eu postei sobre ela. Não é mentira. Eu realmente... Aí finalmente eu vou de azul, caso ela vá pra melhor. Porque se eu já sou sozinho agora, imagina depois que ela partir. E mesmo que caso ela parta, meu canal ganhe 1 milhão de inscritos do nada e eu ganhe 1 milhão de reais, não vou me importar. Porque tudo que eu passei na minha vida foi horrível. Foi uma sensação horrorosa. Foi torturante tudo que eu passei. Eu não tenho uma vida amorosa, não tenho amizade fora da internet, não tenho pra onde ir. Eu só vou ter o meu irmão. E apesar de eu amar meu irmão, ele não conversa. Eu não vou conseguir passar sozinho esse luto. Me sinto sozinho. E não é nem questão de desabafar. É questão de ter alguém do meu lado pra me abraçar. Falar, vai ficar tudo bem. E se tudo der errado, eu vou acabar com tudo. E esse é o vazio de verdade. O vazio é você não saber como as coisas vão terminar. É você não conseguir fazer nada pra mudar uma situação. E você se afundar cada vez mais na escuridão. Mas isso é um desabafo. Caso ela volte pra casa bem, viva, a única coisa que eu possa fazer mesmo é continuar postando vídeo. Porque emprego eu tô tentando todo dia. Agora que ela não tá em casa, eu não posso sair por causa do meu irmão, não posso deixar ele sozinho. Quando ela voltar, eu vou continuar procurando emprego nessa cidadezinha. Mas assim eu vou continuar postando vídeo e tudo mais pra ver se eu consigo crescer, sair dessa situação. Porque mesmo quando ela voltar, a gente ainda vai estar em uma situação financeira. Por isso que eu fico enchendo a paciência de vocês, falando, quem puder ajudar, com R$1 que seja, já ajuda. Porque é só mais uma pessoa pedindo ajuda. Às vezes as pessoas estão desesperadas mesmo. Talvez exista golpes, sabe? Mas o meu caso não é golpe. Eu tô há anos nessa situação e cada ano que passa tô mais perto do desespero. E a única coisa que eu deixo de mensagem no final desse vídeo é que eu quero ter esperança. Eu quero que minha mãe volte viva pra casa e que comece a dar certo a minha vida. Eu comece a viver de verdade. Mas é isso, gente. Comente o que você quer comentar. Ajude com o que você puder. Dê like se você gostou, dislike se não gostou. Compartilhe com seus amigos para eles saberem que eu existo. Se inscreva no canal para eu poder monetizar meus vídeos. E até o próximo vídeo.